Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de redação. Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos começar a fazer as correções dos exercícios que vocês já fizeram nessas aulas enquanto acompanhavam as minhas explicações, tá? Para que não fique acumulada essa matéria. Depois aí a gente entra no conteúdo novo. Então vamos lá. Lembra que a gente começou no livro de atividades volume 2 de vocês com a história em quadrinhos do Carlos, Vida de Passarinho, que a gente tinha lá apresentando Ive Botafogo. Então eu trouxe aqui para vocês novamente, né, a historinha, que vocês podem acompanhar do material de vocês aí, igual a gente já vinha fazendo. E eu trouxe os exercícios 1 e 2. Como vocês podem ver, não tem ali a resposta. Por quê? Porque a ideia é que a gente faça assim como a gente fazia em sala de aula. A gente vai discutindo mesmo que só eu esteja falando, né, daqui enquanto vocês estão assistindo, mas aí vocês vão vendo, comparando com as respostas de vocês, se vocês acertaram ou não, o que faltou, ou se está tudo, né, correto, tudo bem? Então, na número 1, perguntava assim: você já observou que nas HQs as ações são puladinhas? Assim, para entender os sentidos do texto, o leitor precisa preencher mentalmente as lacunas entre um quadrinho e outro. Na HQ Vida de Passarinho apresentando Ive Botafogo, por exemplo, há 6 quadrinhos. No entanto, várias coisas acontecem e o leitor precisa imaginá-las para a história fazer sentido. Observe este primeiro quadrinho mais uma vez. Nunca mais fale para um passarinho que nós somos insetos. Nele, lemos uma parte da conversa entre os dois insetos Ive e Botafogo. Pelo que Ive está dizendo, o que podemos imaginar? O que pode ter acontecido antes dessa fala? Então, assim, inicia a história dessa forma e pelo contexto, a gente até já tinha comentado sobre isso na aula que a gente fez a interpretação dessa história, que provavelmente o que aconteceu? Eles devem ter passado, tanto o Ivo e o Botafogo juntos, né, devem ter passado por algum tipo de susto com o quê? Com um passarinho, que é citado ali, né, no quadrinho. E o que acontece? Por que existe isso do susto? Porque os passarinhos comem insetos. E isso, gente, provavelmente aconteceu por quê? Porque o Botafogo deve ter contado para algum passarinho que eles eram insetos, ou seja, se ofereceu, né, praticamente dizendo assim: olha só, nós somos insetos. E como se fosse necessário o passarinho saber. Então, se vocês responderam assim, beleza. Reúna-se com um grupo de colegas, a gente sabe que não tinha, né, como fazer isso, mas dava para fazer individualmente, vocês devem ter feito, para comentar as outras lacunas dessa história em quadrinho e escrever pelo menos uma delas aqui. Bom, gente, lembra que eu tinha comentado na aula que vocês poderiam colocar a questão do cenário está mudando, porque a gente observa um tipo de vegetação no primeiro cenário, depois um outro tipo, até lá no terceiro e no quarto quadrinho há um complemento, né, da planta que aparece, se vocês observarem, então isso dá para ver que eles estão caminhando, então há essa passagem do tempo. A questão também da movimentação, né, das perninhas dos insetos. Então, tudo isso acaba sendo lacunas que a gente, observando, consegue preencher, consegue interpretar. Então, era só ter colocado uma dessas. Continuando aqui a interpretação da HQ, diz o seguinte: o leitor de HQs, para melhor compreender a história, precisa estar atento e observar os recursos usados pelo cartunista. Na HQ Vida de Passarinho, apresentando Ive Botafogo, quais foram os recursos usados por Carlos? E aí a gente tem que lembrar toda aquela explicação que eu dei na primeira aula sobre história em quadrinhos dos elementos que compõem esse tipo de narrativa. Então, o primeiro que eu identifiquei é a questão das vinhetas, ou, como eu expliquei lá na aula sobre história em quadrinhos, os próprios quadrinhos, né, gente? Que é onde está localizada a história, onde estão localizadas as ações das histórias. Outra coisa que é bem característico da história em quadrinho e que tem nessa história em quadrinho que a gente viu são os
balões de fala. E nesse caso, com o rabicho, que é aquela pontinha aqui, ó, que mostra que está saindo de determinado personagem aquela fala. Então a gente tem os balões de fala nessa história em quadrinho. Outra coisa que também é característico das histórias em quadrinho, gente, as onomatopeias, né? No caso aqui, qual que é a onomatopeia? Nheco, que é na hora que o sabiá pega e come, né, o Ivo. O que é mesmo onomatopeia, gente? Só para a gente recapitular, é quando a gente tem aquela imitação de sons, né? Para tentar reproduzir no nosso ouvido aquilo que seria, né? Que ocorreria num filme por meio dos efeitos sonoros mesmo. Mas como aqui é uma narrativa silenciosa, em que a gente tem que usar muito a nossa imaginação, esse tipo de recurso nos ajuda, né, a chegar ao que o autor quis nos passar. Depois lá, as linhas cinéticas. A gente vê também ali quando o Ivo já está dentro da barriga do sabiá e ele está falando, né? Isso é o quê? Para indicar a trajetória do som, tá? E se vocês conseguiram identificar mais algum, eu identifiquei essas. Aí, se vocês conseguiram identificar, depois vocês me mandam lá no grupo pra gente discutir, para eu anotar aqui também, tá? Depois pergunta assim: tudo parecia bem, mas no quinto quadrinho, algo inesperado aconteceu, tanto para Ivo quanto para o leitor. Explique o que se passou, comentando também sua reação como leitor. Então, o que acontece? Do nada, a gente estava lendo a historinha e do nada surge justamente o quê? Um passarinho, que era o tema ali da fala do Ivo Botafogo. Nós, como leitores, o que acontece? A gente percebe a presença dele já no sentido do nheco, que é quando ele pega o Ivo, né? É um voo rasante que ele dá ali, chega do nada, surpreendendo todo mundo, inclusive a nós leitores. Mas aí vocês podem ter colocado outra informação, e daí vocês podem dividir comigo lá no grupo, ou então quando eu pegar o material de vocês, tá bom? Depois lá. No quinto quadrinho, o que Carlos usou para dar ainda mais impacto à onomatopeia nheco? Bom, gente, primeira coisa é o tamanho da letra, né? Porque olha o tamanho da letra ali que aparece. É uma super letra. Mas além da letra, a gente vê também o quê? Aquelas estrelinhas ali que também dão uma ideia, mais aquelas, podemos chamar de rachaduras, aquelas linhas ali mais largas. A gente passa essa ideia também o quê? Da rapidez do movimento do sabiá, né? E essa questão também dele estar com os dentes à mostra passa essa ideia de que ele realmente abocanhou algo, né? Então, ele utilizou esse tipo de recurso que dá mais impacto mesmo a essa ideia dele ter sido, né, abocanhado. Depois lá, quem parece mais bem informado sobre a vida? Ivo ou Botafogo? Justifique sua opinião. O Ivo, né, gente? Por quê? Porque ele está consciente de que eles são insetos e insetos na cadeia alimentar ali são, né, a refeição do quê? Dos passarinhos, né? Então é por isso que ele está aconselhando lá o Botafogo para não ficar dizendo por aí, especialmente para para um passarinho, que eles são insetos, né? Porque passarinhos comem insetos. E também o Ivo, olha só, ele consegue identificar que então aquele personagem lá com quem o Botafogo estava conversando era um passarinho, enquanto que o Botafogo não soube identificar ou sabia identificar, mas não tinha consciência de que eles eram, na realidade, alimento desse tipo de animal, né? Depois lá, releia o último quadrinho. Depois escreva um parágrafo contando o desfecho da história. Observe a expressão do sabiá. E aí a gente tem ali, né, o sabiá com aquela linguinha ali de fora, mostrando o quê? Que ele está satisfeito, né? Então, vocês poderiam ter escrito assim: a história termina com um passarinho, ou então com um sabiá todo satisfeito, lambendo-se por ter conseguido comida. Já Ivo, a comida conclui sua explicação sobre o que seja um passarinho de dentro da barriga do sabiá.
E o Botafogo fica... Essa expressão dele é o quê, gente? Assustado? Perplexo? Né? Tentando entender o que está acontecendo? Será que ele está surpreso? O que vocês colocaram aí? Depois eu quero dar uma olhadinha, tá? O número 7, vejam que eu nem coloquei aqui. Por quê? Porque era pessoal mesmo. Era no sentido, o que vocês tinham aprendido sobre o passarinho sabiá. Daí a gente tinha lá, lembra que tinha uma definição do que era o passarinho sabiá e tudo mais. Então, esse eu vou ver mesmo quando eu pegar o material de vocês. Na página 6, a gente tem ali, então, a primeira produção textual que vocês fizeram, que era para vocês desenvolverem uma HQ para compor um gibi sobre a vida de passarinho. Então, vocês tinham que se inspirar na historinha do Caulos, né, que trazia ali a questão do Ive Botafogo. Também colocava ali do Sabiá, do Sidônio Muralha, para criar a HQ de vocês. E aí trazia ali tudo que vocês precisavam, né, para produzir esse tipo de texto. Principalmente exercitar a criatividade de vocês, familiarizar-se com a questão da produção de roteiros. Depois pedia para vocês observarem a questão do desenvolvimento dos personagens, desenvolver um roteiro, né? Ver o que ia ter no quadro 1, no quadro 2, quantos quadrinhos iam ter, como que iam ser esses personagens, como que ia ser esse texto, como que ia ser os balões, em que momento que eles iam aparecer. Todas essas informações que são necessárias para produzir uma história em quadrinhos. Aí o que eu fiz? Assim como vocês fizeram, né, a história de vocês, eu também fiz a minha. Só que lembra quando eu estava explicando lá que eu disse que eu não domino a arte, né, de desenhar? Eu realmente não domino. Mas ainda assim, eu fiz aqui um processo para que vocês vissem que também, né, eu estou junto com vocês nessa. Aí o que acontece? Eu fiz primeiro lá a disposição dos quadrinhos, eu fiz a mesma quantidade de quadrinhos que tem na história lá do Ive Botafogo, exceto o título, onde está lá a vida de passarinho, o Carlos apresentando Ive Botafogo. Essa parte eu fiz, mas sem ser dentro de um quadrinho, tá? Aí o restante eu fiz igual, eu fiz 3, 6, só que aqui não está aparecendo, só está aparecendo 3, né? Porque eu esqueci de tirar a foto na hora que estava sem nada desenhado. Aí vejam que eu fiz aqui o roteiro. Então, o que eu coloquei? Meus personagens iam ser o quê? Pássaros fofos brigando por um lugar em uma árvore. Aí eu defini, então, eu já tinha feito os 6 quadrinhos, então eu coloquei o que ia ter no quadro 1, que ia ser a apresentação do primeiro pássaro. Até então eu não tinha dado nome para eles. Foi a última coisa que eu fiz, porque na história não aparece os nomes, tá? Vocês verão. Depois, lá no quadro 2, apresentação do segundo pássaro. Quadro 3, os pássaros se encontram e começam a conversar. Quadro 4, ambos avistam uma árvore. Quadro 5, ambos passam a brigar pela árvore. Quadro 6, surge um gato do nada na árvore e os dois resolvem voltar para suas casas. Essa aqui, então, foi a roteirização que eu fiz para a minha história em quadrinhos. Comecei daí para depois eu partir para o meu desenho, que se preparem, ficou daquele jeito. Aqui, então, não riam, hein? Tudo bem, pode rir. Tem a minha história em quadrinhos, então, que eu fiz aqui, então, o desenho. Então, tinha lá, lembra que eu coloquei que no quadro 1 ia ter a apresentação do primeiro personagem, né, o primeiro passarinho. Aí eu fiz ali, coloquei a fala, que foi a coisa que eu menos gostei, que eu fiz, que eu não consegui dispor bonitinho dentro do balão, não consegui mesmo, tentei e ficou esquisito. Então daí eu coloquei lá, não se preocupe com qualquer coisa. Ele tava o quê? Eu coloquei ali uma nota musical, né? Então ele estava cantando, passando por umas casinhas bonitinhas, um céu que era para ser azul, né? Porque aqui eu não tinha pintado ainda. Já no segundo quadrinho era o outro passarinho. Aí eu fiz um passarinho que estava diferente do outro, ao formato do balão que eu fiz aqui. Lembra que esse formato de balão é quando grita? Aí então esse aqui estava gritando: ó, mundo cruel que vivo. Ou seja, ele estava reclamando. E aí a gente tem ali uma cerca com arame farpado, aquela ali é uma tentativa de fogueira.
um céu todo nublado, vamos colocar assim, né? Mas é com a fumaça, na realidade, né? Daquele fogo que subia dali. Aí no terceiro quadrinho, lembra que eles se encontravam? Então eu coloquei esse encontro nesse confronto de cenários, né? Enquanto o outro estava de bem com a vida, o outro odiando a vida, né? Então eu coloquei esse reflexo ali no desenho, no encontro deles. E a fala é a seguinte: Olá, por que está bravo? A vida é tão bela. E aí ele responde: Não vejo nada de belo. É tudo na base do grito. De repente, o que acontece no quarto quadrinho que eu coloquei lá no meu roteiro? Eles avistam uma árvore. E qual que é a reação dos dois? Uau! Né? Porque é a árvore bela. Aí no quinto quadrinho, lembra que eu coloquei lá que eles começam a disputar aquela árvore, né? Aquela árvore será minha, custe o que custar. E aí vocês têm a ideia que eles estão falando juntos, porque eu coloquei dois rabichos, né? Igual a gente viu lá na historinha da Carol, lembra? Que a Carol e o Gabriel estão namorando, que os coleguinhas falavam e tinham lá dois rabichos para mostrar que a fala era dos dois. E aí vejam que eu usei um recurso, não que eu domine muito, né? Até porque eu fiz os passarinhos bem grandões, mas enfim, eu fiz o recurso de o destaque ser para os passarinhos e a árvore ficar lá ao fundo, né? Aqui, pelo menos. Aí, no último quadrinho, lembra que eles desistem da árvore porque o que acontece? Aparece um gato do nada. E gato come passarinho, né? Então vejam que, primeiro que eu sou fã de gato, todo mundo sabe, né? Então eu tinha que colocar um gato na minha história. Só que eu não sei desenhar gato direito, por isso que eu coloquei ele com o rostinho virado, como vocês podem ver. E o gato gritando, né? Miau! E aí, os dois, o que falam? Vejo que eu coloquei uma gotinha ali, né, de suor, porque eles estão passando por um momento tenso, e coloquei lá. Acho que prefiro minha velha casa. Fui. E o outro responde, eu também. E fim da história. Aqui, então, tá a historinha colorida, né? Eu fui perceber que eu não tinha lápis de cor na hora de produzir. Eu tinha, mas ele já, né, tem um certo tempo já de uso, então eles não estavam 100%. Aí eu coloquei umas cores assim, lembra que colocava lá no roteiro lá para vocês, nas dicas, principalmente para vocês colocarem cores vibrantes e tudo mais. Primeiro que eu dei um nome para os passarinhos. Lembra que eles não tinham nome? Então eu dei o nome de Gomes e Max. E mantive lá, já que era para fazer parte, né, do gibi em vida de passarinho. Até porque eles continuaram mesmo sendo passarinhos. Primeiro problema que eu encontrei. A questão do tamanho dos passarinhos e do formato, que vejo que eu não consegui manter, né? Principalmente nos dois últimos quadrinhos é evidente que ele tá bem gordinho, o Max, e depois o Max dá uma afinada ali. Vamos colocar aqui. Na realidade, o Max e o Gomes, eu estou vendo agora. Vamos pensar que é de medo, né? Eles deram uma manchadinha ali, uma murchadinha no corpo, porque eles estavam com medo. Vamos pensar assim, vamos raciocinar assim. Aí, na hora de colorir, eu ia colorir o pássaro de azul e eu colori a nuvem. Aí não tinha muito o que fazer, né? Mas eu fiz só a primeira nuvem, vamos colocar que aquela nuvem ali tava querendo vir uma chuva, alguma coisa assim, vamos usar a imaginação, né? É para isso que ela serve. Aí fiz um céu mais ou menos azul ali, tentei passar essa ideia de umas casinhas bem bonitinhas assim, né, coloridas. Daí já meio sem cor ali onde está, né, o Max. Tentei passar essa ideia no confronto quando os dois se encontram a primeira vez, então esse mundo mais cheio de cor do Gomes e esse mundo mais sem cor do Max. A árvore eu tentei fazer ela o mais bonita possível, mas eu não sei desenhar direito, então, né, não tinha muito o que fazer. Tentei reproduzir essa ideia, só que daí eu errei ali na hora da segunda vez que aparece a árvore, porque eu tinha que ter feito menor as plantinhas, né, já que ela está mais distante. Também a árvore ficou mais gorda, distante do que, né, mas, enfim. Eu não sou uma desenhista profissional, né, gente, mas a ideia não era ser desenhista profissional, e sim, né, colocar a historinha, colocar a criatividade de vocês em ação. Vejam também que eu fiz algumas alterações nas falas, no sentido assim de colocar, por exemplo, o Bela
lá do terceiro quadrinho estava no cantinho na hora que eu fiz a primeira versão. Daí na hora de passar a caneta eu coloquei ele mais centralizado. Mas não foi em tudo que eu consegui mexer, né? Em um ou outro que eu consegui. Bom, gente, eu fiz para passar essa ideia de que não precisa ser perfeito. Na realidade, a ideia é a gente se dedicar e fazer mesmo a atividade. Eu estou bem curiosa para ver o de vocês. Se der, vocês mandam foto lá no nosso grupo, no WhatsApp, para que eu possa ver a criação de vocês também, tá? Bom, pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham feito, né, as correções das atividades. Compartilhem comigo lá no grupo as historinhas que vocês fizeram, para que eu possa conhecer também o trabalho de vocês, tá? E nos vemos na próxima semana. Já sabem que qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Tchauzinho, pessoal, até!